Boa noite para todo mundo. Bem-vindos a mais um Evangelho com Jovem Espírita. Eu sou o Gabriel e hoje eu tô aqui com a Clara. Oi, gente, boa noite. Antes de começar, a gente queria pedir desculpas por esse problema técnico que a gente teve, mas conseguimos aqui contornar da melhor forma para não deixar de fazer o evangelho. E a primeira a gente vai começar fazendo nossa autodescrição. Eu sou o Gabriel, eu sou um homem branco, eu tenho cabelo curto, eu tô usando uma camisa preta, óculos, tô com a barba feita e eu tô com fundo esfumaçado para vocês não verem o meu fundo. Eu sou a Clara, né? Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, eu tenho cabelo castanho comprido, eu tô com uma blusa verde clara e meu fundo é lilás. Vamos começar então com a nossa página de abertura, por favor, para a gente se concentrar, se ambientar. Ai, calma aí, eu fechei as páginas de abertura, calma aí. Tudo bem. Bom, a página de hoje está no livro Vida Feliz, é o capítulo 81. É ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Jesus disse: Não se turbe o seu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal-sucedidas. Essa página tem muito a ver com, né, nossa situação de ter que mudar os planos do evangelho. Então, para a gente saber que tudo vai transcorrer da melhor forma. Vamos fazer nossa prece de abertura, então? Vamos. Vamos primeiramente agradecer a Deus e aos guias espirituais por esse trabalho, que possamos nos fortalecer, nos encher de alegria, de esperança, que esse evangelho possa transcorrer da melhor forma possível e que a gente possa sair melhor, com mais saúde, mais força desse evangelho. Muito obrigado, Deus e guias que amparam esse trabalho, que assim seja. Bem, e hoje nós vamos comentar um capítulo, uma parte interessante do capítulo 5, né? Que é o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Acho que é uma coisa bem atual, uma coisa que sempre vale a gente voltar a conversar, né? E bem, vamos começar. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar a Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quanto vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis umas blasfêmias. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau, homem logo observais, antes fosse este, enunciais uma enormidade. Porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja principado a sua. Porque então haverias de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada, fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que está não tivesse direito, que a essa não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que prendem ao corpo, em que enquanto vos achardes na terra estareis em cativeiro. Que direis
se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse Você acabou de conservado. ler essa parte já. Ah, É que eu acho que tá repetido. tá repetido. Tudo bem. Continua. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não aprendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon Sens, 1861. É um trecho bem interessante, né? Porque começar falando, tá aí? Porque ele nos relembra de uma coisa importante, que às vezes a gente sempre fala, mas a gente sempre se esquece, né? Que essa não é a verdadeira vida. Às vezes a gente acaba se perdendo na ideia materialista, né, de que é isso aqui mesmo, que daqui acabou. Mas a gente sabe da existência da vida após a morte, né? A gente sabe que o espírito continua. Quando a gente acaba se pegando ao axioma de, se fosse um homem bom, tinha morrido. Não, se fosse um homem mau, tinha ficado. Né? Só morreu porque era um homem bom. A gente acaba se esquecendo, né, dessa verdade universal que o espiritismo nos traz, que a vida continua, né? Assim, eu entendo quando ele fala que a matéria é uma prisão. Eu sei que é uma analogia, não é necessariamente que a matéria é uma prisão. Mas realmente, quando o espírito está encarnado, ele acaba sendo provado, ele acaba sendo desafiado. E quando ele é um homem bom, ele cumpriu o seu dever e ele se vai, é quase um prêmio, né? Quase tipo assim, agora você vai poder viver a verdadeira vida. Você vai poder viver num mundo sem dor, vai poder viver tranquilo das aflições, longe das inquietações. E às vezes a gente acaba esquecendo disso, né? E é importante a gente voltar e reler esses trechos para que a gente possa se recordar dessas questões. Eu acho que é muito interessante quando ele faz essa analogia da prisão, porque a gente pode pensar que quando é um prisioneiro que a gente pensa, fez um crime muito violento, alguma coisa assim, e aí acaba a pena dele, ele é solto, as pessoas falam, nossa, mas é um absurdo ele ser solto. Assim, a gente pode não concordar, mas ele cumpriu a pena dele. E é a mesma coisa, sabe? Um homem de bem morreu, fala, nossa, mas ele podia ter tanta coisa que, né, pra fazer, ou então, o mal deveria morrer antes da hora, já deveria ter morrido. Mas assim, a gente pode não concordar, mas é o tempo de vida que Deus e o planejamento encarnatório dele, né, decidiram que ia ser o correto. Então, não tem o que a gente opinar, sabe? A gente não tem como concordar ou discordar do tempo de Deus e do tempo da vida, né? Então, acho que assim, essa analogia também é interessante pra gente pensar isso. Pode ser que você não concorde, que você ache um absurdo. Mas, infelizmente, essa não é uma coisa que está ao nosso alcance, né? A gente não tem como controlar, nem como opinar em quanto tempo a vida do outro deveria durar ou não. A gente também não tem nem como opinar sobre nossa própria vida enquanto estamos encarnados, quanto mais a dos outros, né? E assim, eu acho que o que causa dor nessa frase é porque ela vem com uma percepção de injustiça, né? Tipo, poxa, se, se fosse um homem mau, tinha estava vivo, né? Mas como foi um homem bom, ele acabou morrendo, né? A gente acaba se tornando injusta, né? Como se a morte fosse uma punição, né? O fim. Isso daí eu acho que está alergado a uma ideia que a gente tem de que não existe essa pós-vida, né? Que não existe essa libertação, essa vida eterna, né? Porque eu acho que é o que acaba acontecendo. Porque não faz realmente sentido se a gente parar para pensar, assim, logicamente. Poxa, se a vida continua, se a gente já conversou sobre isso no Evangelho, que a gente é destinado a ser feliz, a gente é destinado a viver bons momentos, sabe? Isso é uma coisa que vai acontecer. Não tem porquê a gente encarar a morte dessa pessoa como uma injustiça de Deus, né?
Não é uma injustiça. Até porque a gente está encarnado aqui para ser justamente testado. Então, se tem maus espíritos aqui, e a gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações, é porque eles estão sendo testados. E provavelmente muitos não vão nem voltar a reencarnar na Terra. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Né? Estela falou num dos estudos daqui que talvez demorasse até o ano 3000, demorasse muito para chegar no mundo de regeneração, né? Mas é assim mesmo, assim, os espíritos vão tendo as oportunidades e alguns vão continuar, outros não vão poder continuar nesse planeta, e a gente vai dando início a esse ciclo. Mas a gente acha que a gente precisa desprogramar isso da nossa mente, sabe? Da ideia de que talvez houvesse uma injustiça divina. Porque, de certa forma, a gente está entendendo dessa forma, né? Se o espírito morreu de forma injusta, né? Se ele, a gente está quase falando assim, pô, Deus vacilou, né? Deus matou uma pessoa de bem, né? E eu acho que é uma ideia muito complicada, né? É uma ideia complicada mesmo. Mas é uma coisa que eu entendo que está na nossa sociedade, né? Uma sociedade violenta, uma sociedade imersa num certo caos social. Então a gente acaba se refugiando assim, nesses axiomas, nessas frases de efeito. Mas eu acho que a gente, como espírita, a gente tem que tentar olhar um pouco além, olhar com essa visão da vida eterna, coisa que muitas pessoas não têm. Entendeu? E não é que a gente não possa repetir essa frase, mas acho que a gente pode problematizar e repensar ela, sabe? Como talvez ela não seja uma frase das mais adequadas no contexto espírita, né? É, porque a gente fica preso nessa ideia de que os bons morrem cedo. Não, se você parar para pensar, quantas pessoas boas a gente vê que morrem já bem velhinhas, né? Então, os maus é que ficam vivos, não sei o quê. Isso seria muito ruim, né? A gente ficar preso num mundo onde só tem pessoas más e os bons morrem cedo. A gente sabe que isso não é verdade, né? Então a gente às vezes se pega repetindo essa frase sem nem refletir sobre a vida, sobre todos os exemplos que nós temos, né? E que assim, também não cabe a gente julgar se a pessoa era boa ou se a pessoa era má. A gente sabe o que ela faz assim em público, mas o que ela faz no íntimo dela, o que ela pensa, né, o que ela acredita, a gente não tem como saber. Isso só Deus sabe. Então também a gente não pode julgar uma pessoa como boa ou como má e falar, esse deveria ter morrido e não morreu. Então, esse não podia ter morrido tão cedo. Isso não tem como a gente saber. Isso só Deus vai saber. Então, assim, a gente tem que se preocupar com a nossa vida, com a nossa evolução e não ficar julgando, né, os outros como bons ou maus, porque ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal aqui na Terra. Se a gente está na Terra é porque ainda temos coisas para melhorar, né, e às vezes a gente se esquece disso também. E assim, é, eu acho que é muito do que você falou, sabe? Não cabe a gente julgar os outros, né? Classificar os outros como os bonzinhos e os maus, né? Que alguém que possa ser bom publicamente, a gente não sabe como é o íntimo dessa pessoa, né? Assim, uma pessoa má que a gente vê que é má, a gente não sabe também como é o íntimo dessa pessoa, a gente pode imaginar. Mas é muito difícil realmente, eu acho que é a parte do julgamento. Eu acho que a reflexão que fica hoje no nosso evangelho, realmente, é a gente observar as nossas faltas, as nossas questões, e se preocupar muito mais com isso, né? E a gente se atentar a frases que talvez não façam sentido no vocabulário de um espírita, sabe? Que eu acho que tem muito a ver. Mas assim, é aquilo, a gente tem que sempre, acho que, reforçar um pouco a questão da vida eterna. Porque às vezes a gente não concebe isso, às vezes, sabe? Às vezes a gente olha uma pessoa e a gente fala, nossa, 80 anos é muita coisa. Cara, para uma vida infinita, para uma vida que não acaba, 80 anos não é nada. Então, o que que vai ser 80 anos dessa encarnação? Sabe? Para um espírito que tem milhares de anos, sabe? Alguns talvez estejam já reencarnando há muito, muito tempo. Então, assim, é complexo, são questões muito complexas que a gente tem dentro da linguagem, né? Do vocabulário que a gente pratica como espíritas. Acho que é uma reflexão. E também não entender essa questão da injustiça de Deus, né? Porque, assim, realmente, se Deus estiver matando os bons para deixar para os maus, sabe? Ele não seria um Deus bom. Mas a gente tem noção que a justiça divina ela trabalha
em prol, né, no caso do melhoramento íntimo, né? E assim, a gente tem que confiar muito em Deus, sabe? Porque se a gente também acha, se a gente começa a perder a fé, as coisas começam a perder um pouco o sentido, né? Essas frases que são muito vinculadas a uma perspectiva muito mais material da existência, sabe? Começam a nos chamar. Mas a gente conhecendo a verdade, né, que o Espírito da Verdade nos trouxe, que Kardec codificou, a gente consegue, acho que, ficar muito mais amparado e fortalecido. E preparados, né, para essa existência que nos aguarda. Então, Clarinha, você quer falar mais alguma coisa? Hoje a gente fez um evangelho mais Não, curtinho. Eu acho que sim. também eu selecionei uma página mais curtinha. E a Essa gente não tem página não. comentários hoje, né? Hoje a gente não É, tem pois é, comentários. infelizmente não vamos conseguir ver os comentários. É, Mas então acho que é isso. Podemos então fazer a prece de encerramento. é. Gente, a gente não conseguiu hoje fazer o evangelho ao vivo, mas vocês podem comentar, se vocês tiverem dúvidas, questões, comentem nos comentários do YouTube. Se a gente conseguir, a gente responde vocês, tá bom? Podem comentar, que aí a gente pelo menos tem essa interação que É, falta, pois que a é, gente sente falta no ao vivo, tá bom? É isso, exatamente. gente. Então, vou fazer a prece. Vamos então agradecer a Jesus e aos amigos espirituais pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo que, né, não seja da maneira habitual. Agradecer porque conseguimos fazer nosso evangelho apesar das dificuldades de internet. E agradecer por esse debate, por essa discussão, por todas as reflexões que foram trazidas na noite de hoje. Possamos ter uma ótima semana e que semana que vem possamos estar reunidos novamente. Graças a Deus. Então é isso, gente. Muito obrigado por participarem desse evangelho. E nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.